Você pode até achar que já viu histórias emocionantes por aí, mas nada vai te preparar para isso. Porque quando Eduardo, um empresário frio e milionário, foi cobrar o aluguel de mais uma casa esquecida, ele não imaginava que abriria a porta para um mundo completamente diferente. Ali, no calor sufocante de uma tarde qualquer, ele encontrou uma menina de 7 anos, franzina, exausta, com os dedos feridos de tanto costurar, tentando sustentar sozinha uma casa e uma mãe doente. Mas o que ninguém sabia, e o que Eduardo estava prestes a descobrir, era que aquela menina escondia o maior segredo da sua vida. Prepare-se para viver uma história incrível, cheia de surpresas, emoção e uma reviravolta de cortar o coração. O que você está prestes a assistir não é só uma história cativante, é um espelho da vida real e, talvez, um lembrete poderoso de tudo aquilo que a gente finge não ver. Ninguém jamais imaginaria que uma simples cobrança de aluguel se transformaria em uma história emocionante, com suspense, dor e um mistério inesperado. Era uma tarde abafada, quando Eduardo, terno suado e semblante endurecido, parou em frente àquela casa esquecida no mapa. A vida dele era cálculo, controle, contratos. Mas algo naquele lugar parecia errado. Um silêncio estranho, um ar de abandono e uma sensação incômoda que ele não soube explicar. Com a pasta embaixo do braço e o nome da inquilina rabiscado num papel, Eduardo respirou fundo antes de tocar a campainha. Ninguém atendeu. O portão era baixo, velho, e a pintura desbotada denunciava o tempo. Ele tocou de novo. Foi aí que a porta rangeu, devagar, sozinha. Quem apareceu na fresta o fez perder o ar por alguns segundos. Uma menina. Pequena, magra, os cabelos presos, de qualquer jeito. Não perguntou nada, não disse oi. Apenas olhou com os olhos fundos que diziam tudo e nada ao mesmo tempo. Parecia vinda de uma história incrível, mas muito triste. Seu nome é Sofia? Ele perguntou, tentando suavizar o tom. A menina apenas balançou a cabeça. E, como se tivesse mais o que fazer do que lidar com milionários, virou as costas e entrou. Eduardo hesitou. Por um instante pensou em ir embora, mas algo o puxou para dentro. Ao entrar, o impacto foi imediato. Pilhas de tecido se acumulavam no chão. Uma máquina de costura barulhenta tremia na mesa, e bem no centro daquilo tudo, Sofia, costurando, exausta, as mãos machucadas, os dedos com curativos improvisados, um retrato vivo de um esforço que não era de criança. Eduardo ficou ali, parado com o ar preso. "Onde está sua mãe?" arriscou perguntar. Sem levantar os olhos, ela respondeu com a voz quase sumindo. "Deitada, dodói." Aquilo foi um baque, não pela resposta, mas pela naturalidade com que ela dizia. Como se cuidar de alguém doente fosse só mais um dever escolar. A televisão estava ligada num volume tão baixo que só servia para preencher o vazio. No sofá, uma garrafa térmica encostada a uma caneca. Era o tipo de sala onde o tempo parou, e onde, estranhamente, tudo continuava em movimento, porque Sofia, firme, continuava a costurar. Como se o mundo dependesse disso. Eduardo, acostumado a números frios, tentou fazer conta com aquela cena, mas nada fechava. Uma criança costurando, um aluguel atrasado, uma mãe invisível, e aquele olhar... aquele olhar. Era como se dissesse, faz alguma coisa ou sai do caminho. Ele então fez o que sempre faz. Perguntou pelo dinheiro. Sofia parou por um segundo, puxou uma caixinha debaixo da mesa e entregou um envelope amassado. Mãos trêmulas. Dentro, metade do valor. Ele olhou, suspirou, mas engoliu seco. Aquilo ali era mais do que um pagamento. Era um pedido mudo por ajuda. Ao fundo, uma tosse forte cortou o ar como navalha. Eduardo olhou para o corredor. Pensou em ir até lá. Mas travou. Não era problema dele, certo? Não era parente nem amigo. Apenas o dono da casa. Mas algo dentro dele começava a trincar. Uma rachadura silenciosa. Um aviso.
Sua mãe tá tomando os remédios? Ele perguntou. Sofia assentiu. Disse que sim, mas que os remédios deixavam a mãe o dia inteiro deitada. Às vezes nem come. Eduardo fechou o envelope com força. O sol ainda batia forte lá fora, mas por dentro dele, o gelo começava a se formar. Quando foi embora, cruzou com a vizinha da frente, Teresa. Vai dar problema essa casa aí, você vai ver. Eduardo não respondeu. Entrou no carro, mas no retrovisor, Sofia, costurando, incansável, como se cada ponto fosse uma forma de manter tudo de pé, ou talvez, de não desmoronar de vez. Relógio da parede nem funcionava mais, mas Sofia sabia as horas pelos sons da rua. O cachorro do vizinho que latia às 7, a buzina do pão às 8, o caminhão de gás às 10. A vida dela era cronometrada na prática, não no ponteiro. Ela acordava sozinha, fazia o próprio café e antes das 9 já estava costurando o próximo pedido. Era uma rotina rígida, mas ninguém impunha. Ela mesma se impunha, como se aquilo fosse a única forma de manter o mundo girando. Enquanto outras crianças da idade dela saíam para brincar, Sofia separava tecidos, riscava moldes com um lápis de maquiagem vencido e alinhava as agulhas como quem afia espadas para a batalha. Não havia tempo para distrações, nem vontade. As mãos doíam, mas ela já nem notava. A história incrível que ela vivia não deixava espaço para descanso. A geladeira quase sempre tinha os mesmos itens: arroz, um ovo, um restinho de chá e uma esperança pendurada na prateleira. Mas ela se virava. Um dia, fez biscoito com farinha vencida e água, e levou para a mãe dizendo: fiz um mimo. Helena sorriu, mesmo fraca. Era esse tipo de emoção silenciosa que sustentava as duas. Helena passava o dia na cama. O quarto tinha cheiro de pomada e chá de boldo. Sofia cuidava de tudo. Dava banho, trocava lençol, colocava os remédios num copo com cuidado para não esquecer o horário. Tinha anotado tudo num caderno. Remédio azul, 9 horas, remédio rosa, 15 horas. Era enfermeira, faxineira, cozinheira e filha, tudo junto. A televisão na sala era a única companhia dela enquanto costurava. Não assistia de verdade, mas o som baixo era uma lembrança de que havia vida lá fora. E às vezes, quando o barulho da máquina de costura se misturava com o da novela, ela imaginava que sua vida era só mais um capítulo de uma história emocionante, dessas que a gente torce para o final dar certo. De tempos em tempos aparecia uma vizinha com um vestido rasgado, uma calça apertada ou uma barra caída. Sofia fazia tudo e fazia bem. As mulheres saíam de lá dizendo: essa menina tem um dom. E ela guardava cada elogio como se fosse um bilhete premiado. Cada sorriso era uma confirmação de que, de algum jeito, ela estava no caminho certo. Mas a casa continuava escura, silenciosa, mofada. O mundo lá fora não sabia que ali dentro havia uma criança costurando o próprio destino com linha e coragem. Uma história incrível estava sendo bordada ponto a ponto, sem ninguém ver. E era justamente isso que fazia a emoção crescer. Às vezes, quando terminava uma peça, Sofia levantava devagar, estalando os joelhos, e ia até o quarto da mãe. Tocava a testa dela, via se estava suada, se respirava direito. Em dias bons, Helena dizia: ficou lindo, minha filha. Em dias ruins apenas sorria com o canto da boca, e Sofia voltava à máquina com mais vontade. Ela aprendeu a fazer bainha sozinha, vendo a mãe fazer anos atrás. Não puxa demais, Helena dizia. E ela não puxava. Fazia com cuidado, com precisão, com emoção. Era uma menina de 7 anos com a alma de uma mulher de 70. E ainda assim continuava. O mais incrível é que ela não reclamava. Nunca. Mesmo com fome, mesmo com sono, mesmo com os dedos machucados. Ela apenas dizia: tá tudo bem, e seguia. Como se carregar tudo nas costas fosse o natural. Como se cuidar de uma mãe doente fosse seu papel no mundo. À noite, antes de dormir no colchão do lado da cama da mãe,
Ela sempre dobrava os tecidos, ajeitava os botões na caixinha e escrevia num papel o que precisava fazer no dia seguinte. Entregar vestido da Dona Lúcia, comprar pão, ver se tem chá. Era sua forma de manter o caos organizado. Era sua defesa contra o medo. E mesmo quando a casa parecia prestes a desabar, ela tinha um jeito de manter tudo de pé. Com linha, com fé, com determinação. Mas o mundo lá fora... o mundo não gosta de quem se vira sozinho. E logo, alguém iria notar aquela história emocionante escondida atrás daquele portão enferrujado. Eduardo sempre foi prático, calculista. Do tipo que não gasta tempo com o que não dá retorno. Ele via as pessoas como contratos vivos, ou entregam ou atrasam. E por isso, voltou àquela casa com a mesma frieza de sempre. Precisava receber o restante do aluguel. Só isso. Pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Mas algo estava fora de lugar. O envelope do último pagamento ainda estava no porta-luvas do carro, como se ele não conseguisse se livrar daquilo. E toda vez que passava a segunda marcha, sentia os olhos de Sofia no retrovisor da mente. Aquela menina franzina costurando em silêncio. Aquilo não saía da cabeça. Mesmo assim, quando chegou de novo, bateu na porta com a mesma firmeza de quem já sabia o que queria. Helena, mais fraca que da última vez, apareceu com um lenço na cabeça. Tentou sorrir. Eduardo apenas assentiu, entrou e sentou no sofá como quem confere um imóvel antes da venda. O aluguel? Perguntou direto. Helena entregou outro envelope. Era menos do que o combinado. A Sofia tem pegado mais costuras, mas não deu ainda. Eduardo pegou o dinheiro, contou em silêncio e respondeu com um simples certo. Não questionou, não gritou, mas por dentro, uma raiva silenciosa fervia. E ele não sabia se era do valor ou de si mesmo. Naquela noite, ele abriu uma garrafa de vinho sozinho. Sentado na varanda do seu apartamento, com vista para a cidade que nunca dorme, Eduardo ficou encarando o vazio. Tentou entender por que aquela história tão distante estava mexendo tanto. Era só uma inquilina, uma criança, uma casa qualquer. Mas ele começou a lembrar da própria infância. Da mãe, Dona Azira, que criava ele sozinha num quartinho apertado nos fundos de uma casa em Santo André. Do feijão aguado, da luz cortada, das cobranças agressivas do antigo senhorio e da promessa que fez com 10 anos. Um dia ninguém vai olhar para mim com pena. Talvez fosse por isso que endureceu tanto, que virou pedra, que preferia não olhar de perto para ninguém, porque olhar de perto demais machuca. E a história emocionante da Sofia estava fazendo isso, machucando porque era como voltar no tempo. Mas ele não queria voltar. O passado era uma ferida cicatrizada com concreto, não com gaze. Só que agora, o concreto estava rachando. E ele não sabia o que fazer com esse incômodo. Porque o mais incrível de tudo era, ele se via naquela menina. No dia seguinte, colocou o envelope com o dinheiro sobre a mesa e ficou encarando-o por minutos. Pensou em devolver, pensou em doar, pensou em esquecer, mas não fez nada. Só saiu de casa e dirigiu até o bairro novamente, como quem tenta se convencer de que ainda é só negócio. Quando chegou, viu Teresa varrendo a calçada. Aquela menina vive sozinha, vai dar problema. Eduardo fingiu não ouvir. Entrou. E lá estava Sofia, de novo, na mesma posição, costurando. Quase uma escultura viva de resistência. Você está se alimentando? Ele perguntou. Ela só deu de ombros. Tem chá. Ele tentou dizer algo, mas as palavras se embolavam na garganta. Você não devia estar brincando por aí em vez de trabalhar? Sofia olhou para ele com uma frieza que ele conhecia bem. Era a mesma que ele usava nos olhos quando o mundo lhe negava as coisas. Se eu não fizer, quem vai fazer? A resposta calou fundo. Na volta para casa, Eduardo aumentou o som do carro, acelerou na avenida e tentou sufocar o que estava sentindo. Mas a história emocionante de Sofia estava grudada nele como cheiro de fumaça.
Ele podia até fingir que nada o afetava. Mas a costura daquela menina estava começando a desfiar o silêncio que ele levou anos para construir. Teresa era o tipo de vizinha que sabia de tudo sem nunca ser chamada. Observava pela fresta da cortina, com olhos de quem julga o mundo inteiro, pela xícara de café. E foi só notar a frequência com que Eduardo aparecia naquela casa que sua língua afiada começou a se mexer. Essa menina vive sozinha. Tá costurando como se fosse gente grande. Estranho isso. E quando vizinha começa a achar estranho, já sabe. Vem problema. Os boatos começaram pequenos como poeira no ar. Recebe gente em casa, vive na rua. A mãe parece que nem levanta mais. A cada dia, uma versão nova da história. Emocionante de Sofia era contada. Só que distorcida. Carregada de julgamento. Ninguém via a coragem dela. Só enxergavam o que queriam. Um prato cheio para fofoca. E foi aí que a assistência social chegou. Foram gentis na primeira visita. Perguntaram, anotaram, sorriram. Mas Sofia já sabia. Ela sentia o cheiro do perigo, mesmo sem saber nomear. A gente só quer garantir que você está bem, tá bom? Diziam. Mas o tom doce não disfarçava o olhar de quem avalia. E ela, com os pés pequenos e a voz baixa, tentava parecer grande, o suficiente para convencer que dava conta. Ao mesmo tempo, os pedidos de costura aumentavam. A vizinha da rua de baixo indicava, a da igreja elogiava. E até uma moça da farmácia levou um vestido para ajustar. Sofia mal dava conta, mas fazia com perfeição. Cada ponto era mais do que linha. Era resistência. Mas enquanto ela costurava, o futuro, do lado de fora, estavam puxando o fio do presente. Helena, mais fraca a cada dia, notava tudo. Tentava esconder o medo, mas os olhos diziam o que a boca não podia. Se eles levarem você... Ela murmurava. Não vão levar, mãe. Eu não deixo. Sofia respondia com firmeza. Só que a verdade é que ela sabia que aquilo era maior do que ela. A qualquer momento, alguém podia decidir por elas. Eduardo, do lado de fora, sentia que a tensão estava aumentando. A história incrível que ele tinha presenciado não era mais segredo. Agora tinha gente demais olhando. E ele, que nunca se metia, começou a perceber que não fazer nada talvez fosse pior do que se envolver. Porque ali, bem diante dos olhos dele, algo estava prestes a desmoronar. Na manhã seguinte, quando Sofia voltou da farmácia com o troco contado no bolso e o remédio da mãe na mão, encontrou dois estranhos na porta. Um homem sério, uma mulher de coque apertado e olhar treinado. Eram da assistência social. Outra vez. Mas desta vez, não havia sorrisos nem pranchetas discretas. Precisamos conversar com você e com sua mãe. O coração da menina disparou como se já soubesse o que viria. Enquanto os dois vasculhavam a casa com olhos de detetive, Sofia tentava manter a voz firme. Mostrava onde dormia, como comprava comida, onde guardava os recibos dos serviços. E a escola? Perguntaram. Ela baixou os olhos. Helena precisava mais dela do que qualquer caderno. A história emocionante que ela tentava manter viva agora era vista como ameaça, por quem só sabia medir com régua de manual. Helena, do hospital, começava a ter febres constantes. O corpo falhava e a mente se perdia às vezes. Mas toda vez que via Sofia, ainda conseguia sorrir. Você é meu tudo, murmurava. E isso era combustível para a menina continuar. Mas ela sabia. Bastava um parecer técnico, um carimbo frio, e tudo o que elas construíram poderia ruir. À noite, enquanto costurava um vestido de festa com tecido emprestado, Sofia olhava para a porta com medo de novas batidas. Costurar já não era só trabalho. Era defesa. Era como se, enquanto ela estivesse ali, produzindo, o mundo não pudesse tirá-la da mãe. Mas no fundo, ela sabia. Estavam puxando o tapete por baixo de seus pés. Eduardo começou a notar a frequência das visitas, os sussurros no portão, o burburinho entre vizinhos. E algo dentro dele começou a mudar. Ele já não era só o dono da casa.
Já não conseguia manter a postura distante. A cada nova ida, sentia que aquela menina estava costurando mais do que roupa. Ela costurava a coragem que ele perdeu anos atrás. Sofia, mesmo cansada, escreveu um bilhete para si mesma naquela noite. Não vou deixar a senhora faltar nada. Prometo que vou dar um jeito. Dobrou o papel, colocou debaixo do travesseiro da mãe e voltou à máquina. Cada ponto, cada nó. Era um grito silencioso. Não vão nos separar. Mas ela ainda não sabia. O tempo estava contra ela. Era uma manhã abafada quando Sofia acordou com um aperto no peito e uma decisão firme na cabeça. Ela não podia mais esperar que alguém viesse salvá-las. Prendeu o cabelo com um elástico velho, dobrou suas melhores peças e colocou tudo dentro de uma sacola plástica. Também desenhou à mão um panfleto com letras tortas, mas cheias de vontade. Consertos, ajustes e costura criativa. Sofia. Pela primeira vez foi até o centro da cidade. O caminho era longo, os pés doíam, mas ela não parou. Bateu em portas, falou com vendedoras, enfrentou olhares de desconfiança, até que entrou numa loja grande com manequins na vitrine e ar-condicionado gelado. Eu costuro, se a senhora precisar. A dona da loja olhou, testou, entregou um blazer com rasgo. Volta amanhã. Na volta para casa, o coração batia, forte. Parecia que aquela pequena vitória era o começo de algo maior. Costurou o blazer à noite com todo o cuidado do mundo. Passou, embalou, deixou perfeito. No dia seguinte, entregou no horário e voltou com um bilhete e um envelope. Muito bem feito, você tem talento. Era pouco dinheiro, mas era o suficiente para reacender a esperança. No embalo, um cliente novo apareceu. Renato, gerente de um restaurante. Marcelo falou de você. Ela achou estranho, mas aceitou. Ajuste simples em camisas de uniforme. Pegou as medidas. Anotou tudo com precisão. Em 2 dias, devolveu as peças impecáveis. Ele ficou impressionado. Você trabalha como gente grande. Era a confirmação que ela precisava. Era o que ninguém da assistência social enxergava. Foi aí que ela entendeu o que precisava fazer. Sozinha, com a mochila nas costas e um envelope na mão, bateu à porta de Eduardo. Ele abriu com cara de surpresa. Preciso falar com você. Disse isso sem hesitar, com a firmeza de quem sabia o que estava em jogo. Se alguém disser que não sou capaz, vão me tirar da minha mãe. Mas se o senhor disser que confia em mim, talvez eles escutem. Eduardo ficou em silêncio. Os olhos dele não piscavam. Sofia continuou. Eu tô fazendo o certo, tô cuidando dela, da casa, do trabalho. Mas ninguém acredita em mim. O senhor viu. O senhor sabe. Naquela sala silenciosa, ela não era mais só uma menina. Era uma história emocionante costurada com coragem. Mas Eduardo ainda não sabia que o nó estava prestes a apertar ainda mais. Eduardo ficou horas olhando para o nada depois que Sofia saiu. A casa estava em silêncio, mas a voz dela não saía de sua cabeça. Se ninguém disser que me conhece, eles vão me levar. Aquilo não era só uma frase. Era um pedido de socorro. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo se sentiu necessário. Naquela noite não conseguiu dormir. O som da TV era só barulho de fundo. A mente voltava ao passado como um relógio quebrado que insiste em girar. Lembrou de sua mãe, Dona Azira, lavando roupa dos outros com as mãos rachadas, dizendo: o mundo é pesado para quem carrega sozinho. Ele jurou que nunca mais passaria por isso, mas esqueceu que outras pessoas ainda estavam vivendo aquilo. Na manhã seguinte, Eduardo foi até a gaveta onde guardava os documentos antigos. Lá estava. Uma foto dele pequeno, no colo da mãe, num domingo qualquer. Era a lembrança que mais doía. Ele pensou em Clara. Pensou em como tinha se tornado o tipo de homem que um dia jurou detestar. E então, algo dentro dele começou a mudar. Pegou o telefone e ligou para um advogado. Preciso de uma reunião com alguém da assistência social. É urgente. Do outro lado, silêncio, depois surpresa. Ele nunca havia se metido. Nunca.
Mas agora era diferente. Era uma história incrível diante dos seus olhos, e ele tinha a chance de não repetir os erros do passado. Enquanto isso, a imagem de Sofia diante dele, firme, decidida, o perseguia como sombra. Não era só empatia, era um tipo de admiração que ele não sabia explicar. Uma menina com mais coragem do que muito adulto. E ele, com todos os recursos que tinha, não podia simplesmente cruzar os braços. Ou eu faço agora, ou vou me arrepender para sempre. Quando saiu de casa naquela tarde, Eduardo não era mais o mesmo. Algo dentro dele tinha se quebrado, ou talvez finalmente tivesse sido remendado. Ainda não sabia o que viria pela frente, mas sabia de uma coisa. Não era mais só o dono do imóvel. Era parte daquela história. E o próximo capítulo estava prestes a virar com força. O hospital estava mais silencioso que o normal. Patrícia, exausta, respirava com dificuldade, mas insistia em manter os olhos abertos. Queria ver Sofia. Precisava saber se ela estava bem. Quando Eduardo entrou no quarto, não esperava que seria recebido com uma verdade que mudaria tudo. A Clara, ela é sua filha, disse Patrícia com a voz embargada e o coração acelerado. Eduardo congelou. O quê? As palavras bateram, no ar como um tapa. Patrícia continuou entre pausas e lágrimas. Lembra da gente, anos atrás? Antes de eu sair da loja? Aconteceu. Eu descobri depois, mas você já tinha sumido. Eu achei que você não queria saber. Achei que não se importaria. E então ele entendeu. Tudo. As mãos de Eduardo tremiam. Ele sentou, levou as mãos ao rosto. Os olhos se encheram d'água. Coisa rara, quase impossível. O que ele via como uma história emocionante de terceiros, agora era sua. Sofia era sua filha. A menina que costurava com sangue nos dedos era seu sangue. E ele nem sabia. A culpa pesava como uma tonelada. Patrícia segurou a mão dele. Ela não sabe. Nunca contei. Achei que te protegeria dela, mas ela merece saber. Merece não se sentir sozinha. Eduardo só conseguia balançar a cabeça. O coração batia tão alto que ele mal ouvia os sons ao redor. E agora? Como reparar o tempo perdido? Como se aproximar sem assustar? Na saída do quarto, Eduardo caminhou até o carro com o olhar perdido. A cidade girava ao redor, mas ele estava parado no tempo. Lembrou da primeira vez que viu Sofia costurando. O jeito que ela enfrentava a vida. O olhar igual ao da mãe dele. Agora fazia sentido. Tudo fazia. Eu tenho uma filha, e ela precisa de mim. Agora. No dia seguinte, acordou com um novo propósito. Ligou para o advogado. Vou assumir, legalmente, publicamente, do jeito que for. Aquela não era mais uma missão por empatia. Era uma responsabilidade. Um resgate. E, acima de tudo, era a única forma de impedir que o sistema arrancasse dele. A única pessoa que o fez lembrar quem ele realmente era. Naquela madrugada, o som da ambulância cortou o silêncio da rua. Patrícia havia passado mal, desmaiado no banheiro. Sofia tentou segurar, tentou manter firme o mundo que ela costurava com tanta coragem. Mas não deu. Os vizinhos chamaram ajuda. E enquanto levavam a mãe para o hospital, algo dentro da menina se quebrou. Horas depois, sozinha em casa, Sofia encarava o teto com os olhos fundos e as mãos trêmulas. A última visita da assistência social ainda ecoava na memória. A mulher de coque, o policial, os olhares de julgamento. Eles vão me levar. Ela sussurrou no escuro. Pegou a mochila, escreveu um bilhete simples. Volto logo, mãe. E saiu. Eduardo, do outro lado da cidade, tomava um café amargo sem saber que o tempo estava contra ele. Até que recebeu uma ligação do hospital. Patrícia estava grave. Mas o mais assustador, Sofia havia desaparecido. Ela saiu com uma sacola e não voltou. O sangue dele gelou, uma filha sumida, e ele sequer tinha tido tempo de chamá-la assim. A rua se encheu de comentários. Teresa, claro, foi a primeira a espalhar. Eu falei,
Essa menina, isso não ia acabar bem. Mas o que ela via como confirmação de seus boatos para Eduardo era desespero. Rodou a cidade. Delegacia, terminais, farmácias. Mostrava a foto. Você viu essa menina? A maioria dizia não. Outros apenas olhavam com pena. No quarto dela, tudo estava intacto. A máquina de costura desligada. Os tecidos dobrados. Mas o caderno com a lista de tarefas ainda estava ali. A primeira anotação dizia: levar o suco para mamãe. Era rotina. Era amor. E agora era ausência. Eduardo sentou no chão, encostado na parede, tentando não chorar. Mas as lágrimas venceram. No fundo, ele sabia. Ela não fugiu. Sofia era o tipo que enfrentava, que resistia, que ficava. Se saiu, é porque estava com medo. E agora, com o tempo correndo, Eduardo só pensava em uma coisa: achá-la, encontrá-la antes que fosse tarde. Porque não era só sobre uma menina desaparecida. Era sobre reencontrar a própria filha. O domingo amanheceu com o céu carregado e o coração de Eduardo ainda mais pesado. Ele já não sabia mais quantas vezes tinha refeito o trajeto entre a casa de Clara, o hospital e a rodoviária. Mas naquele fim de tarde, ao voltar para casa, ouviu um som. Um único toque de campainha. Quando abriu o portão, ficou paralisado. Era ela. Sofia estava em pé, com a mochila nas costas. Os pés sujos de poeira, os olhos fundos. Não disse nada. Apenas encarou. Eduardo quis falar, mas travou. Sentia vontade de correr, de abraçar, de gritar. Mas tudo o que conseguiu foi se abaixar devagar e dizer: você não precisa mais correr, Clara, nunca mais. Ela franziu a testa. Por quê? Perguntou com a voz embargada. Eduardo respirou fundo, como quem vai saltar de um penhasco. Porque eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu pareceu engolir o mundo inteiro. Sofia ficou parada, sem saber se era verdade, se era loucura, ou mais uma tentativa de consolo barato. Mas os olhos dele diziam tudo. Ela deu um passo para trás confusa e depois outro à frente. Foi quando Eduardo estendeu os braços, devagar. Se você deixar, eu prometo não sair mais da sua vida. E então, pela primeira vez, ela correu para aquele abraço, apertado, trêmulo, suado, mas verdadeiro. Ali, pai e filha se encontraram, enfim, de verdade. Dentro da casa, a mochila foi jogada num canto. Sofia contou tudo. O medo, a fuga, o bilhete, o hospital. Eduardo ouviu sem interromper. Eu achei que ia ser levada. Achei que ninguém ia acreditar em mim. Ele apenas disse: eu acredito. E ninguém mais vai decidir por você sem mim, ao seu lado. E foi nesse momento que tudo mudou. Na manhã seguinte foram juntos ao hospital. Sofia entrou no quarto com um buquê de flores baratas na mão. Mãe, eu voltei. Patrícia sorriu. Eduardo entrou logo atrás, segurando a mão da filha. Era a primeira vez que aquela família improvável se completava. E embora o tempo fosse curto, agora ele tinha outro valor. Os dias seguintes foram como um último fio sendo costurado com cuidado. Patrícia, embora muito fraca, despertava todos os dias para ver a filha. A presença de Sofia ao seu lado era como remédio. E agora, com Eduardo por perto, ela parecia respirar com um pouco mais de alívio. Mas no fundo, todos sabiam. O tempo dela estava se esgotando. Naquela manhã nublada, Sofia preparou o café como sempre. Separou 2 biscoitos, um copo de suco e uma blusa limpa para levar ao hospital. Ao entrar no quarto, encontrou a mãe sentada, olhando pela janela. Hoje você tá bonita, mãe. Patrícia sorriu e respondeu com voz quase apagada. É porque você chegou. Os olhos diziam o que a boca não tinha mais força para dizer. Eduardo estava ali também, sentado num canto, observando. Cuidava de tudo. Dos remédios, dos horários, da papelada do hospital, mas nada o prepararia para o momento em que Patrícia o chamou e disse: cuida dela por mim.
Ele segurou sua mão com firmeza. Eu prometo. Patrícia olhou para Sofia, depois fechou os olhos. E foi. Não houve barulho, nem grito. Só um silêncio doído, cheio de despedida. Sofia não chorou alto. Ficou ali, segurando a mão da mãe com os olhos fixos no lençol. O luto dela era como ela, contido, mas profundo. Eduardo apenas observava, impotente diante daquela dor. Ele queria ter chegado antes, mas agora só podia ficar. E era isso que ele faria. O enterro foi simples, mas cheio de amor. Dona Lúcia apareceu com flores. Renato do restaurante levou um bilhete que Patrícia havia costurado junto com um pedido. Até o motoboy da farmácia ficou parado em silêncio. Eduardo segurou a mão de Sofia o tempo todo. Ela, em silêncio, observava tudo. Cada pá de terra. Cada olhar. Depois disso, a casa parecia maior, mais vazia. Mas ao mesmo tempo, tinha algo novo ali dentro. Sofia, pela primeira vez, não estava sozinha. Ela sabia que a dor não iria embora tão cedo. Mas agora, tinha onde colocar os pés. E o que Patrícia não pôde continuar. Ela estava decidida a transformar. Com o tempo, o ateliê virou mais do que um espaço de costura. Era um ponto de encontro, de histórias emocionantes, de recomeços silenciosos. Sofia crescia dia após dia, não só em técnica, mas em propósito. Ela não falava muito, mas, quando falava, tocava. Cada ponto aqui é para lembrar que dá para continuar, mesmo quando tudo parece desfiar. E as outras mulheres entendiam, porque todas, de algum jeito, estavam tentando costurar suas próprias sobrevivências. Eduardo, por sua vez, já não era mais reconhecido só como o dono da casa ou o empresário. Agora era o pai da menina que costura. Aquele que aparecia com café na aula, que buscava zíper no centro da cidade, que ria torto quando errava um corte. O homem que, depois de tanto tempo fugindo de vínculos, descobriu que laços também podem libertar. O tipo de laço feito à mão, com paciência, como uma barra de calça bem ajustada. A casa, aquela mesma que um dia cheirava a mofo e silêncio, agora era cheia de vida. O rádio tocava baixinho, a máquina cantava, os risos ecoavam. Sofia aprendeu a sorrir sem culpa. Eduardo aprendeu a ficar, mesmo sem ter todas as respostas, e juntos criaram um lugar onde o passado não era uma âncora, mas sim um alicerce. Porque às vezes reconstruir dói, mas viver com sentido cura. Certa tarde, Sofia sentou na varanda com uma folha de papel no colo. Escreveu uma nova lista de tarefas. Só que dessa vez não era sobre remédio ou contas. Era sobre sonhos. Abrir outra turma. Ensinar bordado. Comprar máquina nova. Ir ao mar. Eduardo viu de longe, sorriu e disse: "Eu te levo até onde quiser, minha filha." E ali, naquele gesto simples, ela soube. Não estava mais sozinha. A vizinhança, que antes só sabia julgar, agora batia palmas. Crianças paravam na calçada para ver os tecidos coloridos. As mulheres do projeto indicavam novas alunas. Até Teresa, num acesso de humanidade, deixou um bolo na porta e foi embora sem dizer uma palavra. O bairro tinha mudado. Mas não foi sorte. Foi costura. Foi coragem. Foi amor em ponto reto. Naquele novo mundo que estavam criando juntos, nem tudo era fácil. Mas agora, as dificuldades vinham com companhia, com apoio. E com uma certeza. Quando a gente costura com o coração, nenhuma linha se perde. Porque no fim das contas, a vida pode até desfiar. Mas quem aprendeu a costurar esperança sempre tem como recomeçar. Essa história emocionante não é só sobre costura, aluguel ou doença. É sobre o poder de um reencontro, a força de um amor que nem sabia que existia, e a coragem de uma menina que, mesmo pequena, sustentou o mundo com as próprias mãos. Quantas Sofias existem por aí, lutando em silêncio, enquanto o mundo passa sem enxergar? E quantos Eduardos ainda estão presos ao passado, sem perceber que podem ser parte da mudança de alguém?
e da própria redenção. Você acha que teria feito o mesmo no lugar dele? Ou teria virado as costas como muitos fazem todos os dias? Conta aqui nos comentários o que mais te tocou nessa história. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que, mesmo nos dias mais difíceis, a vida ainda pode ser costurada com amor.